Em tempos de quarentena, faz-se necessário a boa utilização de um precioso recurso que Deus nos confiou, o tempo. Até bem pouco tempo atrás, você dizia, eu não posso, eu não tenho tempo. Hoje, muitos estão tendo um pouco de tempo a mais e estão dizendo, o que fazer com o tempo que eu tenho? Em Efésios, capítulo de número 5, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus nos dá a responsabilidade e a capacidade aos seus filhos de utilizar da melhor forma possível esse precioso recurso chamado tempo. Eu sou o pastor Daniel e nesses próximos minutos queremos utilizar esse tempo da melhor forma possível e falar sobre como aproveitar o tempo de forma produtiva. Fique comigo, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao versículo 21, nos diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nesses versos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos fala sobre como aproveitar o tempo de maneira produtiva. No versículo 15, Paulo fala sobre a importância de desenvolvermos um comportamento sábio. No versículo de número 17, ele fala sobre a importância de buscarmos compreender qual é a vontade do Senhor. Uma terceira forma que Paulo menciona no versículo 18 é que nós precisamos aproveitar corretamente a nossa liberdade. Paulo diz que o uso indevido da liberdade se torna libertinagem. E às vezes, com tanto tempo ou com um pouco mais de tempo que estamos tendo em nossos dias, nesses momentos, acabamos usando o tempo de maneira indevida, o que a palavra do Senhor vai chamar de libertinagem. Uma quarta maneira que o apóstolo Paulo nos destaca de utilizarmos bem o nosso tempo de maneira produtiva é procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz, olha, não se embriaguem com o vinho, a qual há dissolução, mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Queridos, eu não conheço pessoas que aproveitam bem o seu tempo de forma produtiva, que não sejam pessoas que também estejam procurando viver uma vida cheia do Espírito Santo. O cristão, o Filho de Deus, ele tem esse privilégio de não somente ser batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, receber o selo do Espírito, mas também poder viver uma vida cheia do Espírito Santo. Isso tem a ver com dependência do Espírito. Isso tem a ver com permitir que o Espírito oriente a nossa vida e dite os horários da nossa agenda. Isso tem a ver com permitir e seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. A pergunta é, como eu posso viver uma vida cheia do Espírito? E para isso, eu tenho que mencionar dois fatores importantes. O primeiro deles é que você só vai conseguir ter uma vida cheia do Espírito tendo uma vida de oração. A vida de oração, ela é fundamental. O evangelista, o escritor Lucas, que escreve o seu evangelho,
e depois escreve também o livro de Atos, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, ele destaca e associa a oração a uma vida cheia do Espírito. A oração a uma vida cheia do Espírito e uma vida que exale, que transborde do poder de Deus. O segundo fator que eu destaco aqui é uma vida de reflexão bíblica, meditação nas Escrituras. Não há vida cheia do Espírito se não for pela meditação, pela reflexão, pelo estudo da Palavra de Deus. Então, vida cheia do Espírito tem a ver com vida de oração e vida na Palavra. Como você tem aproveitado o seu tempo? A pergunta talvez é: como você vai começar a aproveitar, então, da melhor forma possível, o tempo que o Senhor te tem confiado? A minha oração é que você possa fazer da dependência do Espírito de Deus algo que venha a te impulsionar a uma vida cada vez mais produtiva, que aproveita, que desfruta, que desenvolve da melhor forma possível esse precioso recurso que Deus tem te dado, o tempo. Deus te abençoe.